partir deste momento, vamos analisar as partilhas do tipo contínuo. Nós temos vários métodos, tais como o método do divisor único, em que um dos jogadores divide e os outros se escolhem, e o método do selecionador único. Antes de passarmos para estes métodos, vamos ver o seguinte. Enquanto que anteriormente haviam partilhas em que os objetos eram objetos separados, por exemplo, casas eram casas separadas, ou, por exemplo, camisas, lápis, são objetos que nós podemos separar, e quando nós podemos separar, nós dizemos que são dados discretos, são separáveis. Neste momento nós vamos fazer partilhas em que não é possível tê-los completamente separados. Por exemplo, quando nós temos um bolo, o bolo é um todo que deverá ser cortado. Ou então um terreno, quando é para dividir um terreno, nós consideramos que um terreno, para ser separado, nós estamos a cortá-lo e ele é considerado algo contínuo. Portanto, para casos como este, teremos uma partilha do tipo contínuo. Vamos ver um primeiro exemplo. Método da partilha, no caso contínuo, exemplo da divisão de um bolo, selecionador único. Nós vamos dividir um bolo para 3 pessoas. Antes de dividir para 3 pessoas, é bom termos em conta o seguinte. Se por acaso, e vamos fazer aqui o desenho, tivéssemos um bolo e quiséssemos apenas dividir por 2 pessoas, por exemplo, A e B, nós sorteávamos qual dos dois escolhia e qual dos dois cortava. Imaginemos que fazíamos um sorteio e que o A cortava. Se fosse o A cortar, o A teria muito cuidado em relação à forma como cortava. Imaginemos que o A cortava o bolo assim. Se o A cortasse o bolo assim, o que é que aconteceria? Depois o B iria escolher qual das duas partes queria. Vamos admitir que o B escolhia esta parte. E então o A, que foi quem cortou o bolo, teria de ficar com esta. Repare-se que o A não fez uma boa divisão inicialmente, deixou uma parte maior. Mas como é suposto numa situação como esta, se um corta, o outro é que escolhe primeiro. E como tal, o A acabou por ser um pouco prejudicado. Seria mais correto o A ter feito uma divisão o mais igual possível, para que, quando o B escolhesse a sua parte, o A ainda tivesse direito a uma parte relativamente boa. Pelo menos uma parte que o A achasse tão boa como a outra. Quando se tratam de 2 pessoas, este método chama-se método eu corto, tu escolhes. No exemplo que temos aqui ao lado, vamos fazer para 3 pessoas. Suponhamos que 3 pessoas A, B e C pretendem dividir um bolo entre si. Primeiro, A e B fazem a divisão em 2 partes. Portanto, primeira coisa, o A e o B fazem a divisão em 2 partes, por um processo semelhante a este que vimos aqui. A corta e B escolhe. Portanto, vamos imaginar que A cortou, imaginemos que o A cortou por aqui, e que o B foi o primeiro a escolher. Portanto, e B escolhe. Depois, cada um divide a sua metade em 3 partes. Portanto, o A, imaginemos que o B escolheu esta parte, o A, por sua vez, olha para a sua metade e divide em 3 partes, que considera serem metades com o mesmo valor. O B faz a mesma coisa, divide em 3 partes, que lhe parecem ser 3 partes com o mesmo valor. Repare-se que, por vezes, as partes terem o mesmo valor não significa que tenham forçosamente que ter o mesmo tamanho do ponto de vista geométrico.
às vezes acontece que, por exemplo, quando se trata de um terreno, há partes mais pequenas num terreno que podem ter mais valor do que outras maiores. Sobretudo devido à localização. Podem estar ou mais próximo de uma estrada, ou então têm uma localização mais adequada, ou em termos de sol, ou em termos de vizinhança, ou em termos de ruído, e portanto não devemos estranhar que por vezes nos apareçam partes de tamanhos completamente diferentes, mas que quem cortou acha que são justas. Finalmente, portanto, depois de cada um deles escolher a sua parte e dividir entre as partes iguais, finalmente aparece o C. O que é que o C vai fazer? O C vem por último e vai escolher uma parte daquelas que o A cortou e uma parte daquelas que o C cortou. Vamos imaginar que o C escolhe esta parte do A e que o C também escolhe esta parte do B. Numa primeira fase, podemos verificar que qualquer um deles tem uma parte que considera justa. O A tinha esta metade, dividiu em 3 partes, que achava que tinham o mesmo valor, então ficou com 2 partes. O B dividiu a sua metade em 3 partes e o C ficou com uma, ele ficou com 2. A pergunta que se põe é: o A pode invejar o B? Justifique. Em relação ao A invejar o B, não tem nada a ver com a justiça do método. Porque o método é que até aqui foi justo. Todos tiveram oportunidades iguais para terem partes justas. Como está aqui, reparemos que neste método todos ficam com partes justas e resultam das suas próprias escolhas. Apesar disso, pode haver inveja. Neste contexto, o que significa inveja? Inveja significa que um, apesar de tudo, pode achar que o outro ficou beneficiado. Por exemplo, se o B fez esta escolha que aqui está, o A fez esta, pode acontecer que o A inveje o B. Reparemos como é que o A poderia invejar o B. Se por acaso o C tivesse escolhido um bocadinho muito pequeno. Se o C tivesse escolhido um bocadinho muito pequeno, poderia o A invejar o B. Isso porquê? Porque o C estaria beneficiando o B. Portanto, se a escolha fosse assim, portanto, se o A dividisse em 3 partes, o B dividisse, por exemplo, imaginem assim, em 3 partes, mas se o C escolhesse uma parte grande do A e escolhesse uma parte muito pequeninha do B, o que é que aconteceria? O A acharia que o B ficava com uma parte maior do que ele. Então, nesse caso, o A podia invejar o B. De uma forma semelhante, também o A pode invejar o C. Vejamos como. Neste caso, dá bem para ver isso. Como o B pôs aqui um pedaço muito grande para o C, o que é que acontece? O C fica com esta parte e ainda esta parte. Se olharmos bem, é claramente maior do que aquilo que ficou para o A. Então o A achará que o C está beneficiado comparativamente com ele. Então dizemos que o A pode invejar o C. Questão seguinte. Vamos ver se o C pode invejar o A. Isso também é possível, o C invejar o A. Mas para que o C invejasse o A, era preciso que no início o B tivesse beneficiado o A. Imaginemos que o B tinha feito isto. Que o B tinha escolhido um bocado pequeno e que o A tinha ficado com um bocado grande. Mesmo que o C escolhesse uma parte grande,
Mesmo que o C escolhesse uma parte grande do A e o melhor que pôde no B, ficaria sempre a ideia de que o A, por fim, ainda ficaria com mais do que o C. E, portanto, em que situação é que o C pode invejar o A? Se, na escolha inicial, o B tiver favorecido o A. Portanto, aqui a resolução é: o A pode invejar o B, basta C retirar uma parte pequena. Portanto, se o C tirar-se uma parte pequena, o B pode ficar com mais do que o A. Da mesma maneira, os outros dois. Basta B proporcionar-lhe uma parte grande. Ou seja, se o B der ao C uma parte grande, o C vai ficar com mais do que o A. Portanto, aqui o A invejaria o C. No 7.3, a pergunta era se o C podia invejar o A. É claro que podia, como vimos. Bastava que desde o início o B tivesse favorecido o A, que o A acabaria por ficar com uma parte maior do que o C. Então dizíamos que C poderia invejar o A. Método do último a diminuir. Este método aplica-se a partilhas no caso contínuo. Exemplo, divisão de um bolo. Primeiro estabelecemos a ordem dos intervenientes. O primeiro da lista corta uma fatia e passa aos restantes. Se nenhum dos restantes elementos discordar, ele ficará com a fatia que cortou e sai da divisão. Nesse caso, o segundo elemento corta a fatia que se segue e o processo continua. Se algum dos elementos que recebe a fatia acha que está muito grande, pode apará-la. O último elemento que aparar fica com ela e sai do processo. Quando existirem apenas dois jogadores, um corta a fatia em duas partes e o outro escolhe primeiro. Vamos tentar concretizar um pouco melhor este processo. Imaginemos que existia tudo isto para dividir. Imaginemos que os intervenientes eram, por exemplo, A, B, C e D. Ora, se a ordem fosse esta, o A seria o primeiro. O A seria o primeiro a cortar. Imaginemos que o A escolhia isto. Achava que devia ficar com este pedaço. O A queria ficar com este pedaço. Então o A cortava este pedaço. E passava a fatia ao B. Imaginemos que o B acha que sim, que realmente esta fatia pode ficar para o A. Imaginemos que o C acha o mesmo, acha que esta fatia pode ficar para um A. E o D é a mesma coisa. Vamos imaginar que o D acha que esta fatia pode ficar para o A. Ora, se assim for, o A fica com a sua fatia e o restante será para dividir por B, C e D. Agora que o A já saiu e já levou a sua fatia, o próximo a cortar será o B. Imaginemos que o B corta este pedaço, achando que este pedaço dá para ele. E passa a fatia ao C. Ora, o C pode achar que esta fatia ficou muito grande para o B. E como tal, o que é que faz o C? O C diz, não, esta fatia é muito grande e vou apará-la, ou seja, vou cortá-la para ficar mais pequena. Imaginemos que neste momento o C passa a fatia ao D. O D olha para esta parte que neste momento foi cortada pelo C e considera que mesmo assim ainda está muito grande. O D vem aqui e diminui. Ora, quem foi o último a diminuir a fatia? O último a diminuir a fatia foi o D. Como ele foi o último a diminuir a fatia, o que é que nós vamos considerar? Esta fatia ficará para o D. E porquê que ficará para o D? Porque o D foi o último a diminuí-la. Portanto,
foi o D que contribuiu para que a fatia ficasse mais pequena. Então, tal como diz o próprio nome, o último a diminuir fica com a fatia. Ele sai do processo e a partir do momento em que sai do processo, nós só temos um pedaço para dividir por 2, B e C. Assim sendo, pegamos em tudo o que resta e um corta e outro escolhe primeiro. Exemplo: 7 amigos, Abel, A, Berto, B, Carlos, C, Dário, D, E, Evaristo, e F, Fábio e G, Gustavo, dividem entre si um bolo pelo método do último a diminuir, seguindo esta ordem, isto é, primeiro o A, depois o B e assim sucessivamente. Na primeira e quarta voltas, o segundo a receber a fatia a diminui. Na segunda volta, o primeiro a receber a fatia a diminui. Na terceira volta, todos os que recebem a fatia a diminuem. Agora vamos indicar quem fica com cada fatia e quem corta cada fatia. Para facilitar, vamos fazer um esquema. Vamos indicar aqui A, B, C, D, E, F, G, os intervenientes. Vamos por aqui as várias fatias, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Vamos olhar para aqui. O A corta a primeira fatia. Como vemos na primeira volta, o segundo a receber a diminui. Portanto, o C diminui. Se o A corta a fatia, o B recebe e não faz qualquer alteração. O C diminui e os restantes recebem sem fazer qualquer alteração. Então, a fatia ficará para o C. Isto porque o C foi o último a diminuir. Assim sendo, o C sai do processo. E o A volta a cortar. Ora, na segunda volta, o que é que nós tínhamos? Na segunda volta, o primeiro a receber a diminui. Portanto, o A corta e o primeiro a receber, que é o B, vai diminuir a fatia. O C já não faz parte do processo. O D, E, F e G, nenhum deles altera a fatia. E, portanto, a segunda fatia vai ficar para o último que a diminui. Neste caso foi o B. Uma vez que o A ainda não recebeu qualquer fatia, o A corta novamente agora a terceira fatia e passa. Ora, o B já não faz parte porque já saiu. O C também. O D diminui. Repare-se que na terceira volta, todos os que recebem a fatia a diminuem. Tínhamos aqui no enunciado, na terceira volta, todos os que recebem a fatia a diminuem. Portanto, na terceira volta, o A cortou e o B e o C estão fora do processo. O D diminui, o E recebe e ainda diminui, o F diminui, o G diminui. Para quem ficará a fatia? Como o G foi o último a diminuir, a fatia ficará para G. Voltamos então a cortar mais uma fatia. O A corta a fatia. O que é que sabemos sobre a quarta volta? O segundo a receber a fatia a diminui. Ora, na quarta volta, com o B e o C já fora, o primeiro a receber a fatia será o D e o segundo será o E, que a diminui. Então, na quarta volta, a fatia ficará para E. Depois disto, na quinta volta, o A volta a cortar. Portanto, temos aqui 3.1. Quem recebe a primeira fatia? Basta ver, é o C. Quem recebe a terceira fatia? A terceira é o G. Quem corta a quarta fatia? É o A. E quem recebe a quarta? É o E. Portanto, temos a resolução final. C recebe a primeira, G recebe a terceira, A corta a quarta e E recebe
a quarta fatia.